Vamos começar o podcast? Olá! Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como elas conseguem conciliar a vida materno-corporativa. E hoje aqui comigo, Andréia Mansano. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Andréia, natural de Joinville, Santa Catarina, é filha de pais imigrantes. Sua trajetória internacional inclui estudos e trabalhos nos Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha e Japão. Com mais de 20 anos de experiência liderando equipes de alta performance em toda a América Latina, atuou em grandes empresas dos setores de tecnologia, telecomunicações, serviços e educação, tendo sido CEO de 4 empresas. Graduada em Administração de Empresas e Economia pela PUC, Andréia possui um Master Degree em Business pela e-Business pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e Universidade de Ohio. Ela também tem especializações em História da Internet, Tecnologia e Segurança pela Universidade de Michigan, Paradoxes of War pela Princeton University, Real Life Leadership pela Ashridge Executive Education, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela Fundação Dom Cabral e Programa SG pela Arches University. É fluente em português, inglês, espanhol e francês. Andréia é fundadora e presidente da Diversity on Boards, o maior grupo de conselheiros do Brasil, com mais de 1.800 membros. É também fundadora e presidente do Conselho da Associação Contraponto, uma iniciativa que promove a educação de crianças em situação vulnerável no centro de São Paulo, através da música. Além disso, é conselheira da House of Brands e da ONG Vocação. É investidora em startups. Andréia também lidera um grupo de mentoria com 120 jovens mulheres na comunidade de Paraisópolis e é uma das 70 líderes do Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral. Ela também atua como mentora de 3 CEOs de grandes multinacionais, é palestrante em eventos nacionais e internacionais e é também a nossa convidada de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Andréia, pela generosidade em ceder o seu tempo a todas elas que hoje nos assistem e que vão poder compartilhar um pouquinho do que fez você chegar a ser essa sumidade, esse fenômeno da natureza nas nossas vidas. E quero começar perguntando para você um pouquinho do começo da sua jornada. Como é que foi e como é que iniciou essa trajetória gigante lá no comecinho? Bom, primeiro, obrigada, Karen, por essa oportunidade, você e todas que estão ouvindo. Espero que os homens também ouçam, acho que é importante, né? A minha trajetória, eu gosto de contar que ela começou na infância, eh, com curiosidade sobre negócios, né? Eu acho que eu já nasci com algo assim de interação humana. E uma coisa que eu gosto de contar, é pessoal e até divertido. Eu era uma menina muito feia na infância. E aí, para compensar a feiura, eu tinha asma, eu tinha bronquite, então eu tinha uma respiração muito forte, muito feia. Então, se fosse hoje, eu sofreria bullying, né? Na época não tinha esse nome, mas. Então, eu tinha que compensar esse lado. Então, eu jogava pro lado dos meninos na escola, né? Eu fazia muito grupo, brincava, participava de competição com os meninos, colecionava figurinha, trocava figurinha, brincava de todas as brincadeiras de meninos. Na minha infância, a gente tinha de manhã cedo, antes da aula, né? Hasteava bandeira, cantava hino nacional, então eu era aquela que alinhava, sabe, a turma, né? Então eu tentava compensar esse lado, porque eu sou catarinense, então eu estudava em escola em que as meninas eram todas loirinhas, de olhos claros, lindas, né? E eu era feinha, então eu compensava com essas coisas. E eu fazia negócios, então eu vendia chicletinho na sala de aula. Na época, a gente não tinha a facilidade de itens importados como tem hoje, né? Então, eu vendia os chicletinhos importados, né? Abria aqueles canudinhos que vinham, vendia e trocava as figurinhas difíceis, né? Ou vendia as figurinhas mais difíceis dos álbuns. E aí meu pai trabalhava com construção civil e eu via meu pai fazendo negócios e eu imitava meu pai. Então, quando ele não estava no escritório, eu sentava na cadeira dele e ficava imitando meu pai, negociando com as pessoas. E falava muito sozinha fazendo isso. Com 12 anos,
aí a gente mudou para Campinas. Eu descobri, andando na rua, uma gráfica que vendia cartão de Natal e tinha um dinheirinho no bolso. Comprei, sei lá, vou chutar aqui 10 cartões de Natal como se hoje fosse R$ 1. Comprei e falei, vou vender. E fui para a porta do condomínio que a gente morava. Foi a primeira vez que eu morei num condomínio. E os primeiros 10 vizinhos que passaram, eu vendi. Comprei por 1 e vendi por 10. Eu falei, olha, deu certo. Voltei lá na gráfica e comprei 100. Vendi 100. Comprei mais e vendi todos os cartões de Natal. Fiz uma bela grana. Com 17 anos, descobri uma fábrica de chocolate. Vendi ovo de Páscoa pra caramba. E comprei meu primeiro carro, um Fiat Uno 147, um Fiat 147. Sobrou dinheiro. Então, eu sempre tive isso de negócios, de vendas, de relacionamento, de conhecer pessoas, de me conectar com pessoas. E eu acho que eu descobri muito cedo que isso dava certo e que era isso que movimentava, né? Andréia, você literalmente maximizava as suas exponencialidades. Aonde você enxergava potencial de crescimento, porque exponencialidade é isso, é potencial de crescimento. Aonde ela enxergava, e ela já buscava com esse olhar dela, com a lente dela, né? O que dava potencial de crescimento, ela maximizava essa exponencialidade. Gente, isso é uma ferramenta de pessoas que realmente têm uma lente muito treinada, e você faz isso desde pequena. Faço. E eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que gosto de gente, né? E eu gosto de juntar gente, né? Então, isso me levou naturalmente para o mundo de vendas. Eu comecei em tecnologia, mas eu comecei em chão de fábrica, não comecei em vendas, eu comecei por baixo, né? Numa época muito difícil, em que mulheres não tinham oportunidade, eu comecei num ambiente extremamente machista. E eu fui ter a minha primeira oportunidade em liderança em 1997 na SAP, né? E entrei na SAP em consultoria e durante os meus 12 anos de SAP eu tive 6 promoções e eu cheguei a diretora de vendas América Latina, né? Então eu caminhei, fui para a área de vendas e mesmo na consultoria eu já fazia isso, né? As conexões e assim naturalmente eu fui para a área de vendas, né? E depois foi natural, embarcar como CEO de 4 empresas, mas eu sempre fui a CEO vendedora, né. Então, e a minha vida, ela é vender, né. Então, algumas pessoas, se ofendem um pouquinho quando eu falo eu vendo gente, mas na realidade eu vendo talentos, né. Então eu conecto as pessoas, eu vendo. Então, assim, se eu vejo alguma coisa boa em alguém, naturalmente eu já estou engatando ali e fazendo um negócio e conectando com outras pessoas e Você vendendo. enxerga a singularidade de cada um e explora e potencializa isso das pessoas. Eu sou a prova viva de que ela faz isso diuturnamente. Isso é a Andrea. E me conta, durante essa trajetória que, obviamente, eu me tornaria CEO, né? Basicamente, eu me tornaria uma CEO naturalmente, como se isso fosse uma trajetória fácil. E eu falo que a gente precisa se inspirar muito em quem já chegou lá, porque é através de exemplos assim que nos permite sonhar também com posições assim. Em que momento dessa trajetória linda você decidiu que era o momento de abraçar a maternidade? Da Mel. A maternidade ela aconteceu por acaso, né, eu tomava anticoncepcional há muitos anos, e meu ginecologista falou: "Olha, vamos dar uma pausa", e como eu tomava há muitos anos, eu falei: "Ah, eu não vou engravidar", né. E eu descobri que eu estava grávida no 4º mês de gravidez. E eu tive uma gravidez muito complicada, então no momento quando eu engravidei, eu já fui internada, eu tive risco de perder a Mel nasceu prematura de 7 meses, e então assim, quando a Mel nasceu, foi uma paixão absurda, absurda por aquele toquinho, né. E eu fiquei internada um pouco mais de 3 meses, tive tempo de pensar no nome, no apelido. Era uma época, gente, sem internet, minha filha tem 33 anos, né. Então a gente comprei o livro dos nomes, entendi significado, e escolhi Melina por conta do significado, que Melina em grego significa jardim de Deus. Gostei do apelido Mel,
E pensei num nome também que seria fácil caso ela decidisse morar em outros países, fácil para outros idiomas entenderem e falarem. Eh, e a Mel, foi um sonho realizado sem ser planejado. Eu não sabia que eu tinha esse sonho de ser mãe, mas eu tinha, né, ele estava lá. E, hã, nunca foi uma relação, de eu, ter uma preocupação de como seria essa jornada, eh, de me preocupar: "Ai, como que vai ser? Como que vai ser o crescimento? Como vai ser a formação?". Era eu acho que era mais simples. Não sei se era uma época mais simples, não sei se eu era menos complicada, mas eu não tinha tantas preocupações como eu vejo que as pessoas têm hoje ou eu teria hoje. Tantas aflições, né, que Tantas as pessoas às aflições. vezes sentem em relação àquilo. Eu tenho essa sensação por talvez ter tido filhos ao longo da minha vida, que de fato, por incrível que pareça, no primeiro, quando em tese eu seria menos preparada, eu tinha menos aflições, talvez por ter menos visão das coisas, não sei, né, menos acesso à informação, do que hoje em dia, com as meninas que em tese no quinto eu deveria estar super ultra descolada, e eu sinto essas aflições. Eu acho que faz muito sentido isso que você está comentando. Apesar de o que foram desafios para você com a Mel nessa jornada, tentando conciliar essa história com a maternidade? Como que funcionava isso para você? Olha, a minha carreira foi muito importante sempre, né, e eu sabia que eu não abriria mão da minha carreira e nunca achei que eu tivesse que abrir mão, sabe. Eu nunca entendi que eu tinha que desconectar, assim como eu não acho que eu tenho uma vida pessoal e uma vida profissional, eu nunca pensei nisso. Eu sou Andréa, né, e eu sou um conjunto, né, eu sou mulher, profissional, mãe, fui esposa, sou namorada, eu sou um conjunto de coisas, né. Então eu nunca dissociei isso. E óbvio, tive muitos desafios, tive 4 meses de licença maternidade de uma menina que nasceu prematura, então quando ela estava começando a criar corpinho, eu já voltei a trabalhar, né. Amamentei por 1 ano no peito, então, na época era razoavelmente fácil, porque eu morava e trabalhava em Campinas, então eu corria na hora do almoço para dar de mamar, voltava. E Eh Campinas, naquela época, não era o trânsito que Campinas com certeza é hoje, o que também já não, ajudava. É como se fosse uma cidade do interior. Hoje Campinas nem dá mais para ter essa rapidez aí no intervalo do almoço. é, Mas é. certamente te E privilegiou, e eu verdade. trabalhava na época na Digital e eu tive um chefe, um gestor maravilhoso, sabe, que, poxa, ele não deveria ter sido pai, eu acho que ele era mãe, sabe, porque no meu primeiro dia, quando eu voltei da licença maternidade, eu nunca vou esquecer, eu cheguei no escritório de manhã cedo e ele falou pra mim: "Vai pra casa". Eu tinha acabado de chegar. Ele falou: "Vai pra casa". Eu falei: "Por que vai pra casa?". Ele falou assim: "Porque você acabou de chegar e as pessoas que trabalham na sua casa não têm expectativa que você volte agora. Vai lá ver o que tá acontecendo". E ele me deu um alerta que eu não tinha, né. E ele me dava toques de maternidade. Que querido. É, muito querido. Então, as minhas preocupações foram, né, o que eu ia fazer com essa criança no primeiro ano de vida, ia deixar num berçário, ia deixar em casa, tanto é que eu optei por deixar na casa da minha mãe, eu tive essa bênção, a minha mãe era viva na época, eu deixei na casa da minha mãe, contratei uma babá. Isso é uma saída que eu digo, anotem. Se você tem a possibilidade de eventualmente ter uma pessoa para te ajudar, que pode nem ser tão expert, nossa, ela não é a babá mais experiente do mercado, mas o fator de deixar na casa da sua mãe, né, ou de uma irmã, ou enfim, com uma pessoa até menos habilidosa às vezes para cuidar, mas pelo menos para ficar junto ali, é uma super saída que muitas mulheres às vezes pensam em não adotar, porque acham que estão sendo dependentes ou alguma coisa assim. Não, é uma maneira super inteligente de manusear a tua rede de apoio. Muito legal. E eu ia te perguntar exatamente isso, aonde a Mel ficava, com quem que ela ficava, e então você optou por babá ao invés de mandar para a escola,
e manteve ali perto do seu seio maternal ali, né, Isso. que era sua mãe. E assim, né, gente, uma época que não tinha câmera, não tinha internet, não ligava o dia inteiro para saber o que estava acontecendo, WhatsApp. não tinha nada disso. Sim. E a Mel foi crescendo eu fui crescendo profissionalmente e viajava muito. A adolescência da Mel foi a fase que eu mais viajei, né. Tive épocas em que eu estava já na SAP, em que eu cheguei a passar 3 meses fora. E, eu até falo isso que teve, na época da escola, assim, que tinha reunião de pais, de mães, né, devia ser reunião de avós, porque eu não ia, quem ia era minha mãe, né, às vezes quem ia era o pai. Então, eu não podia, mas eu nunca me sentia culpada, sabe. Eu sabia que estava tudo bem, né. A gente tem algumas historinhas, assim, dessa época, né, que pena que a gente não tinha celular na época para eu deixar coisas gravadas, né. Mas ela deixava mensagem na caixa postal do telefone da empresa, né, e mensagens que eu lembro, sabe, com carinho, assim, né. Eh, mas, óbvio, tiveram episódios difíceis, tiveram situações difíceis, como eu acho que toda mãe tem, né, mas eu nunca me culpei por não estar ali naquele momento, porque eu pensava assim: "Todo mundo passa por isso, né, alguma dificuldade eu vou ter, então que seja essa, né, que não seja um problema mais grave, que bom que é esse". Não é de saúde, não é financeiro, né. Eu não sei, eu sempre acho Essa que pode ser alguma coisa pior, que bom que é esse e que eu consigo resolver, né, porque às vezes, mesmo que seja um problema de saúde que eu tive com sim, ela, né, sim, sim. eh, mas que nós tivemos possibilidade de resolver. Então, quando é algo que você tem a possibilidade de resolver, é uma bênção, né. Quando é muito complicado e você não sabe o que fazer, eu acho que é muito difícil, mas os problemas que nós conseguimos resolver, né, apesar de ter tido um divórcio com o pai dela no caminho durante a adolescência, eu e o pai dela, nós somos muito amigos, e eu acho que isso facilitou muito, então apesar do divórcio, eu falo que nós somos abençoados, porque nós conseguimos manter uma relação muito boa, para o nosso bem e para o bem dela, porque filho é uma coisa que a gente vai ter até o dia que a gente morrer. Assim a gente espera, né. Assim a gente espera. Então, eu digo isso: problemas você vai ter sempre, mas se você consegue resolver e se você consegue entender e passar por isso, né, eh, é mais fácil. Você acredita que esse fator de você ter plena convicção, né, quase que uma convicção, de que estava tudo bem, de que isso era um problema, um desafio, mas que na verdade poderia ser pior, ou que existiriam outros que você preferia esse do que outros, faz com que também a criança fez também com que a Mel se sentisse num lugar, seguro? Não questionasse muito isso? Porque eu sabe o que eu sinto? Que os filhos que talvez mais ou os momentos, não os filhos, mas os momentos que eu mais me compadeci, eles mais sentiram. E os momentos que talvez tivessem sido mais graves, mas que eu bem me fiz de rogada, tipo assim, não vou fingir que não tá acontecendo, porque não vai ter outro jeito, vamos ter que passar, eles também passaram ilesos emocionalmente, sabe? Então, eu sinto um pouco isso, que talvez o que eu digo sempre, até para as mentoradas, é que a maneira como ela conduz vai dizer muito sobre como o filho também reage. Mas eu também não sei se isso funcionou para mim. Eu vejo que na realidade delas isso também funciona, pela narrativa que elas me dão. Mas você enxerga dessa forma, que a forma como você resolveu as coisas ou encarou as coisas fez diferença para Mel? Eu acredito que sim, e hoje quando eu a vejo, na carreira que ela está construindo para ela, né, a Mel mora fora do Brasil há 9 anos, Sim. então alguma coisa ela catou e alguma coisa eu fiz muito certo. Porque até ela me fala que ela me copia em algumas coisas,
Ah, entendi. Então você me deixou aqui, agora eu vou trabalhar fora também, né? Pode Né, ser uma. então, Para ela, isso não é um inclusive sofrimento. quando eu comecei a trabalhar com a América Latina, durante a adolescência, foi quando ela teve o clique para o que ela queria na vida profissional dela, Olha, que né. sensacional. Porque na época eu nunca tinha trabalhado com a América Latina, eu comprei um mapa e coloquei na parede da minha casa, do meu escritório, e colocava, post-its, né, e pra ir estudando os projetos que eu estava trabalhando. E ela falava assim: "Mamãe, onde é que você vai semana que vem?" Eu falava: "Eu vou para El Salvador". Mamãe, vou estudar El Salvador. E ela ia, ela falou assim: mamãe, El Salvador teve uma guerra. E ela me vinha com as informações, né? E ela até me ajudava de certa forma. Então, ah, eu acredito que não me preocupando tanto e não pensando tanto no que poderia ser problema, porque é no que poderia. Porque às vezes a gente fica fabricando coisas, né? A nossa mente é o nosso maior inimigo. Uma coisa Então, é fato, gente, outra coisa é percepção, né? né? Às vezes nem é fato e o sofrimento tá ali. E eu Mas falo, o que eu sempre falei para ela, né, falei: "Filha, a mamãe faz o que a mamãe ama. Eu amo trabalhar, né, eu sempre amei trabalhar. Isso me faz muita falta, eu não me vejo sem fazer isso, né, até hoje. Então e eu também faço isso por nós, né, faço isso por mim e faço isso por nós. Então se eu faço muito é porque eu amo, faço por nós e a gente sempre vai ter uma recompensa. E, às vezes, enquanto ela estava em férias e eu não estava em férias, né, e ela até lembra das viagens, eu falava assim: "Olha, tô indo para Colômbia, por exemplo. Quer ir comigo para Colômbia?" A Mel foi comigo para Colômbia, sei lá, com 8, 9 anos. Eu falava: "Vou passar o dia inteiro em reunião", e ela ficava circulando dentro do hotel, conhecendo o hóspede no lobby, sei lá se eu faria isso hoje, né, gente. Mas eu é fiz, verdade. eu fiz. E foi assim que ela também começou a aprender idiomas, gente. Não, É. a Mel é super descolada. Eu tenho o privilégio e o prazer de conhecer. Eu vejo zero questionamentos. Ela é uma executiva incrível, global, internacional. Então, ela de fato, eu percebo que ela se inspirou na sua trajetória, né? Ela ratificou a sua trajetória e não retificou essa trajetória. Então, eu percebo que de fato, mentalmente ali foi uma coisa muito saudável. E eu acho tão legal você poder trilhar profissionalmente algo que seus filhos podem se inspirar, porque isso você só faz realmente com muita tranquilidade, se você tem leveza para conduzir o processo como um todo, porque é um processo hard. E falando de processos hards, o como você fez nessa trajetória toda para organizar o seu tempo, qual que era a sua dinâmica de tempo, pensando em carreira feminina, para que essas posições de altíssima liderança chegassem em você? O que era teu dia a dia? No que você focava? No que você buscava? O que você fazia fora, às vezes, do ambiente de trabalho que para você era importante porque resultava lá dentro? Bom, primeiro, né, gente, é importante, eu não planejei a minha carreira, as coisas foram acontecendo. E eu não sei se isso foi bom ou foi ruim, deu certo. Não planejei, porque, novamente, eu comecei num ambiente extremamente machista, em que às vezes eu tinha até um olhar pessimista, em que eu falava: "Poxa, eu tô aqui patinando, patinando e vejo uns caras que não, na minha opinião, não teriam a mínima condição e conseguem as posições que eu não consigo". E quando eu consegui, evoluir na SAP, depois de 12 anos, eu falei: "Quero ser CEO", né. Eu falei: "Bom, se eu cheguei até aqui, consegui uma posição de diretora América Latina, eu quero ser CEO", e apareceu. E apareceu uma posição de CEO numa empresa de telecom. Eu não tinha a menor experiência, gente. Eu não conhecia telecom. E a empresa pedia CEO que conhecesse telecom e que conhecesse merging. Eu não conhecia nada de merging. Lembrem-se, eu vim do mundo de tecnologia. O que eu fiz? Eu falei: "Sou eu". Então, tudo aquilo que as pessoas dizem, né, que as mulheres leem uma descrição de cargo e elas não se aplicam para a posição, porque elas falam: "Não preencho todos os requisitos", eu sempre fui a topetuda que olhou, leu a metade e falou: "Vai em frente,
Vai lá, porque se alguém fez, você faz, né? E eu acredito nisso até hoje. Se alguém fez, eu faço, né? A menos que seja alguma coisa muito absurda, por exemplo, eu jamais me atreveria a trabalhar na área médica, né? Eh, Se bem que adoro um bisturi. Eu acho que se bem treinadinha eu pegaria. Me perdoem os médicos. Eh, mas, assim, eu acho que tudo no mundo corporativo que alguém já fez, né, e depois de meus 40 anos de mundo corporativo, ainda mais, né, eu sempre pensei: "Eu posso fazer". E outra, gente, eu nunca pensei: "Eu vou fazer isso sozinha", porque eu sempre acreditei muito no poder de time. E eu sempre me cerquei de gente muito boa. E eu acho que esse é o grande segredo, eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. Eh, e eu acho que esse é um grande segredo de um ótimo gestor, né. Eu não tenho crédito. O crédito quem tem é o meu time sempre. Então eu sempre contratei pessoas melhores do que eu, porque as pessoas melhores do que eu, elas conseguem entregar aquilo que nem sempre eu tenho capacidade. E eu não tenho que ter conhecimento de tudo. Aliás, ninguém tem. E cada vez mais a gente caminha para um mundo em que nós não teremos conhecimento de tudo. Porque eu já acordo hoje defasada, né? Eu acordo, todos os dias eu acordo defasada, Sem dúvida. né? O que que você faz, até aproveitando esse gancho, para se manter atualizada nos dias de hoje? Eu procuro. eh, Essa é a dica de ouro, hein, gente? O que Andréa Mansano faz para se manter atualizada, porque essa mulher é um poço de up to date aqui. É. Gente, eu deixei há algum tempo de ler livros completos, Tá. tá? Já não leio mais. Eu leio nos últimos 2, 3 anos, livros de interesses, assim, alguma coisa que chame muito a minha atenção, que não tenha relação com o mundo corporativo, porque me perdoem os autores desses temas, eu não encontrei mais nada que eu falasse assim: "Uau!", né. Então eu leio resumos, né. Eu vou lá, pego, dou uma passada e leio, né. Hã, Leitura dinâmica. total, Boa. total, Eu leitura adoro leitura total, dinâmica, me gente, julguem. total, gente, total. Também me julguem. Hã, Assisto muita coisa, ouço podcast, Tá. que eu acho que é uma facilidade pra gente que está no trânsito, principalmente em São Paulo, Ah né. lá, mulheres amadas, homens queridos, assistam podcasts, ouçam Ouçam podcast, podcast, gente, aproveitem para curtir, para seguir. é, ouvir o que as pessoas falam, né, Sim, podcast é uma fonte, eu aprendo né. muito com o que eu escuto ali. E outra, eu copio muitas pessoas, gente. A gente modela. Agora a gente modela pessoas, a gente modela trajetórias e modela carreiras. Cara, sempre falei o seguinte, que eu devo ter um desvio de personalidade incrível, porque eu copio tudo que eu acho legal e vou trazendo pra mim. Então, assim, se você falar alguma coisa que eu acho incrível, eu já vou te falar: "Ó, cá, tô pegando pra mim", Que e se vou usar. você me ouvir falando lá na frente, como se fosse meu, eu já tô te avisando que eu tô copiando, tá. Porque eu acho que é assim, né. Então, ouço, leio, assisto, porque a gente também não tem tempo para fazer tudo completinho mais. E eu sou uma pessoa multitask, né, porque além de tudo que eu faço, das minhas atividades de Profissionais, eu né? tenho meu lado pessoal que é Exato. E forte. eu queria tanto que você falasse sobre associação, que eu li aqui com muito carinho e que eu sei um pouquinho, mas eu queria que você contasse como é esse trabalho, o que que vocês desenvolvem lá, como que as pessoas podem se conectar com ele, né? Então a associação é algo que nasceu há 13, quase 14 anos. Eh, Bom, eu sou membro da Igreja Batista do centro de São Paulo, né, e eu frequento uma igreja que é no centro de São Paulo, que é uma área de São Paulo muito ruim. Quem não é de São Paulo e quem não conhece, para que saiba, é uma área difícil, em que, o ambiente é um ambiente pesado, é onde fica a Cracolândia, né, é onde é ruim de andar, não é seguro, né, é extremamente vulnerável, e é onde está o nosso público, né. E as crianças que vivem nesse mundo, elas têm acesso zero a qualquer coisa, né. Então, olhando para essas crianças,
eu e maestro Donaldo olhamos e pensamos: "O que que a gente pode fazer para salvá-las?", né. E pensamos o seguinte: dentro da igreja a gente tem uma igreja que é uma qualidade de música absurda, né, a nossa igreja ela é conhecida como uma das igrejas com a melhor qualidade de música do Brasil. Falei assim: "Vamos usar o que a gente tem de bom", né. Então nós criamos um projeto que no começo ele chamava Pequenos Músicos da Liberdade, que se tornou a Associação Contraponto. Nós ensinamos, música teoria, um instrumento obrigatório e canto. As crianças participam de um coral e participam da orquestra, todas elas. Obrigatoriamente, elas têm que, participar de um ensino regular. Então elas frequentam a escola, então elas são obrigadas a frequentar a escola, para frequentar a nossa escola de música. E elas querem frequentar a escola de música por vários motivos. Primeiro, porque a música é uma delícia. Segundo, porque elas estão num ambiente seguro. Então, ali, no meio daquela loucura que é o centro de São No Paulo, meio desse atrito todo. a hora que elas entram ali, porque nós ocupamos um andar da igreja, né? Elas entram ali, elas falam assim: ai, tô segura. Deve ser um portal. Porque, gente, sem entrar em detalhe, cada uma delas dá um livro. Dá um livro, vocês não têm ideia do que é, né. Então, é um ambiente seguro, é um ambiente que elas têm o lanchinho, elas têm a roupa, e é um ambiente que trabalha a autoestima. Então, eu quando eu falo, além de falar do amor que eu tenho por esse projeto, e eu fui a única mantenedora desse projeto por quase 10 anos, né, então para vocês terem ideia de como eu amo isso, né. Primeiro que eu acredito que a educação é a base de tudo. Não tem outra saída, e a gente vive num país em que o que falta é educação, E né. gente que apoie esse tipo de projeto de educação. Exatamente, né. Então, educação, base de tudo, ali eles têm educação, eles têm amor, eles têm acolhimento, e os membros da igreja também apoiam com o que a gente tem dentro de casa, né. Então a gente tem médico, psicólogo, advogado para ajudar as famílias. E a gente, através do meu networking, né, a gente consegue, por exemplo, que as crianças façam apresentações em empresas. Ah, isso é muito Então, legal. nós fizemos, por exemplo, no final do ano, uma apresentação para os clientes da festa de fim de ano do Salesforce. Foi lindo, Que né? demais. Orquestra e o coral se apresentou na festa de fim de ano. Então, além das crianças terem uma renda através, Dessas contratações, então dessas elas podem contratações, contratar esse coral. gente, isso Excelente. trabalha a autoestima. Sim. Porque vocês não imaginam como eles ficam felizes de entrar num ônibus, chegar lá, né, o sonho deles, uma das coisas que eles mais adoram, por exemplo, é o lanchinho do McDonald's. Então, quando a equipe do marketing do Salesforce perguntou: "O que que nós vamos fazer de lanchinho para eles?", falei assim: "Gente, McDonald's". Então foi num hotel dentro de um shopping, né, tinha uma loja do McDonald's lá, mandaram subir um absurdo de lanche do McDonald's, eles morreram de tanto comer McDonald's antes do lanche, eles amaram. Então, assim, trabalha com tanta coisa, sabe? E eles saíram de lá tão felizes que tinha, sei lá, 500 pessoas aplaudindo e prestando atenção e filmando, fotografando. eh, então, eu estimulo quem estiver assistindo, você que estiver assistindo, que estiver ouvindo, que você tiver uma empresa, pode ser uma empresa pequena, pode ser qualquer ocasião que você tiver, né, uma reunião de um grupo, entre em contato com a gente e dá uma oportunidade para as crianças, né. Aliás, a gente não precisa nem de pagamento, gente, de levar, sabe, de abrir essa oportunidade, trabalha tanta coisa, trabalha um lado psicológico, emocional muito, muito importante. Eu Não, poderia falar horas. sim, e eu tô aqui pensando, até quando a gente fala em Dia das Crianças e que as empresas abrem as portas para os nossos filhos participarem de atividades, ter a apresentação de um coral como esse, de crianças em vulnerabilidade, que para eles é um trabalho, não é nem um presente o Dia das Crianças para eles é um trabalho, o trabalho para eles é o presente. Né, e propiciar esse contato para os nossos filhos ou para os filhos dos nossos funcionários, eu acho que tem um valor também muito especial. Eu tô aqui pensando em 1 milhão de coisas e possibilidades. Eu tenho certeza que vocês aí também conseguem
pensar junto comigo sobre isso. Nossa, incrível, Andréia. Mas não espera data especial não, É tá? verdade, nem precisa, né? É, sabe, pensa Boa, assim, sei lá, março tem carnaval, vamos fazer alguma coisa aqui, boa. né? A gente tem, por exemplo, uma seleção de músicas Dia das brasileiras. Mães, tudo, né? A gente tem Tudo. uma seleção de músicas brasileiras Páscoa. lindas que a gente faz, né, de apresentação. Vamos fazer alguma coisa perto do carnaval para os colaboradores, sabe? Tem tanta coisa. Não, que delícia ouvir sobre isso. E aí, eu acho que coletividade. No comecinho aqui da nossa conversa, você falou muito, eu sempre gostei de conectar as coisas, as pessoas. E de fato, isso é muito nato seu. E você pega essa sua singularidade e potencializa ela ao máximo, maximiza ela de verdade. E com essa maximização, você maximizou o número de conselheiros nesse país, através da Adobe. Me conta um pouco como começou essa história dessa associação que tanto honro em fazer parte do conselho, inclusive, e que hoje acumula 1.800 membros. Isso é muito maior que muita empresa. Hum. É, começou que eu fui convidada a fazer parte de um conselho, e aí novamente entrando no conselho eu vi o mesmo ambiente do mundo corporativo, onde não havia diversidade, eu era a única mulher. E eu chamei amigas para tomar um café e para falar sobre o tema. Então, em 24 horas, nós éramos 120 amigas, conselheiras, falando sobre esse assunto. Eu pedi um espaço na Fundação Dom Cabral para fazer uma primeira reunião e, gente, eu não tinha experiência nenhuma em evento, em organizar nada. E chamei 4 amigos conselheiros, presidente de conselho, para falar sobre o tema para nós. E aquele grupo de WhatsApp de 120 começou a crescer, porque foram convidando, 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 e no começo era um grupo só de mulheres, né? E logo no meu primeiro ano, nós fizemos 2 anos em outubro, né? Logo no meu primeiro ano, eu comecei a ser procurada por pessoas que falavam: Poxa, eu queria tanto participar, mas eu não sou mulher, né? Eu não me encaixo na realidade, eu não sou bem recebido, não sou bem recebida, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans. E aquilo começou a me tocar profundamente, porque se eu me sentia incomodada em ambientes onde só haviam homens e eu era a única mulher, imagine um homem trans, uma mulher trans, né? E eu decidi, no começo do ano passado, não éramos mais grupo Mulheres em Conselho, nós nos tornamos uma empresa, Diversity on Boards, e começamos a abraçar todas as diversidades. Então, para fazer parte, tem que ser membro de conselho, participar de um conselho, participar de comitês ou ter a formação, né? Tem muitas pessoas que tiraram a certificação e estão procurando a primeira cadeira de conselho, que nós também fazemos, né? Colocamos pessoas em conselhos. E fomos crescendo, crescendo, e hoje nós somos mais de 1.800 membros. E através dessa empresa, a gente começou a ter iniciativas de projetos e de trabalhos para as empresas, né, do nosso networking. Nós temos hoje 7 comitês temáticos, onde trabalham 94 membros. Através dessa força de 94 pessoas, impulsionam projetos nas empresas, que são projetos, por exemplo, de mentoria, projetos de saúde mental, que a partir de março agora passa a ser uma obrigatoriedade por lei, né? Projeto da maternidade executiva, da Karen, né? E tantos outros projetos customizados, né? Então, a gente tem uma força muito grande e o nosso grande diferencial é todas as pessoas que participam, os membros, né, da Adobe, são profissionais que eles já chegaram num nível tal no mundo corporativo, né, em que eles têm uma experiência muito grande, trazem uma bagagem muito grande, né? E esses membros dos comitês, eles são muito, muito preparados, né? Então a gente está falando aqui de pessoas altamente qualificadas com potencial gigante. Então essas pessoas são as pessoas que encabeçam esses nossos projetos, né?
Eu acho isso tão interessante, porque novamente eu consigo conectar um projeto teu atual, é extremamente impecável. Para quem conhece a Adobe, o trabalho da Adobe, a gente pode atestar, assim, no mercado o quanto de fato é um diferencial, com o início da sua carreira, aonde você desde o início narra a união de pessoas, a união de talentos, pessoas melhores do que eu, ela contava, e o quanto você exponencializava e explorava isso no sentido, de colher realmente eficiência e frutos daquilo. Então, quando eu ouço você falar do potencial de todos os membros associados da Adobe e o quanto de fato um executivo já na posição de conselho, ele é um executivo de alta carreira, com muita experiência, é de uma inteligência absurda, porque qualquer projeto que saia dali, sai das mentes mais experientes do mercado, é só isso, né. Então, você pensa em você comprar um projeto, ou aderir a um projeto, né, ou pedir um projeto dentro da Adobe, de qualquer segmento que seja, essa mulher tem, porque ela tem 1.800 conselheiros, que são os executivos mais experientes do mercado, de qualquer setor. Então eu acho que isso também foi de uma inteligência, uma genialidade muito incrível. E agora conta para elas, Andréia, e para eles também que estão nos assistindo, para todos, o que que você deixa de dica, ou de conduta, ou de esporte, ou de livro, ou de enfim, o que que para você agrega e hoje, nos dias de hoje especialmente, que você fala: "Gente, isso aqui é bacana", sabe, é bacana de perseguir, pode ser rezar, pode ser meditar, pode ser trabalhar em projeto social. O que que você acha que para as pessoas pode ser um grande diferencial, e sim, especialmente para as mulheres, né, porque a nossa carreira é feminina, que pode fazer diferença na vida delas? De mentoria a terapia. Tá, eu posso dizer algumas coisas. Primeiro, eu acho que para quem está no mundo corporativo e há algum tempo já tem uma carreira consolidada, e por sermos brasileiros, né, e por sermos latinos, vamos dizer assim, a gente tem uma obrigação moral de fazer alguma coisa pelo outro pro bono. Então, se você nunca pensou em fazer alguma coisa pro bono, alguma ação social, se envolver em alguma causa social, eu acho que você deve começar a pensar sobre isso hoje, urgente, porque a gente vive num país pobre, em que não podemos esperar ações de governo. Jamais, gente, jamais. Eu vou morrer e eu não vou ver, uma mudança, infelizmente. Então, a gente tem que pensar em fazer alguma coisa, pro bono, uma causa social. Essa é uma dica. Outra coisa que eu aprendi no meu sabático, que eu fiz um sabático há 2 anos, fiquei 1 ano, fazendo algumas experiências, e uma delas eu fui para a Amazônia, né. Tive a sorte de ter a Karen comigo numa viagem que eu organizei depois. Eu vou levar a segunda turma agora em maio para a Amazônia. A sorte foi toda minha. Eu acho que eu vou querer colocar até o vídeo do resumo da viagem aqui nesse episódio. Vou deixar um link para esse vídeo. E, gente, eu fui para a Amazônia já 12 vezes, e foi uma das melhores coisas que eu pude ter feito. E a experiência com os indígenas, com o Ronicuim, a minha vivência com eles mudou a minha vida. E eu sempre pergunto para Deus por que que eu demorei tanto tempo para conhecê-los. Porque, de fato, conhecer os indígenas e ter ficado lá e ter ido para lá, eh, as coisas que eu descobri, as experiências, eu quando eu fecho meus olhos, assim, eu respiro e eu sinto aquele cheiro, a minha boca tem saudade dos sabores, e eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Mas, assim, nós fomos para a Amazônia raiz, tá, gente? A gente não foi para aquela Amazônia que as fotos são, não, Cinematográficas. não, a gente foi para a raiz. A gente foi, chegamos em Porto Velho, pegamos um transfer, andamos por 2 horas, aí pegamos um barquinho num Foi rio, mesmo. fomos para um hotel flutuante. É uma experiência única, né. Não tem nem agência de turismo que faz o que a gente fez, né, Cá. Não tem. E a gente tem agora mais 20 mulheres que vão fazer isso de novo em maio. Então essa foi uma outra coisa que mudou para mim muito. E uma coisa que eu falo sempre, e que para mim é uma base de tudo: eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé.
O que que é E fé para você, André? é acreditar naquilo que eu não vejo. E a fé me emociona. E eu aprendi a ter fé de algumas maneiras e eu leio muito a Bíblia. Eu não chorei até hoje em nenhum episódio, hein, gente? Andréa Mansano me emocionando aqui. Eu leio muito a Bíblia. A Bíblia me ensina muito. Eh, eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia. E se tem um livro que eu recomendo, é a Bíblia. E se você tem preguiça de ler todos os livros da Bíblia, leia Provérbios, independentemente da sua religião, né? Provérbios é uma aula, é muito ensinamento, né? E a fé, ela me move, porque quando eu estou naqueles momentos que eu não sei o que fazer, eu acredito que vai dar certo. Porque até quando não deu certo no meu entendimento, é o meu entendimento torpe, porque deu certo. A Andréa Mansano disse: naqueles momentos em que eu não sei o que fazer. Andréa Mansano também não sabe o que fazer, gente. Nós somos humanos reais. Muito bom. Andréa, que delícia te ouvir. E diante de tudo que você falou, da sua jornada, da sua maternidade tão realizada, com a Mel, maravilhosa, que eu tenho a honra de conhecer também, o que que você pensa sobre as mães, nesse mercado de trabalho e o futuro delas? Gente, primeiro que eu acho que a mãe tem que entender, o número um, que ser mãe é uma bênção, gente. Nós temos o prazer, o privilégio e a bênção de gerar uma vida. Mesmo que essa vida não saia de dentro de você, que saia do seu coração, né? Eu tenho uma mãe do coração hoje, porque eu perdi a minha, eu sou filha adotiva, né? Eu amo Dona Bete. Um beijo, Dona Bete, te amo demais. Então, ser mãe é uma bênção. Não levem tão a sério. Não leiam todas as bobagens que estão por aí. Não escutem tantas coisas. Vá pelo seu sexto sentido. Tem tanta coisa que a gente imagina e que a gente sente. E que, gente, dá certo. A minha filha, ela fala que ela foi cobaia de tanta coisa. Eu não sabia, eu não tinha orientação, e na época não tinha mesmo, né? Minha filha nasceu com 7 meses, eu fui para casa depois de uma cesárea, e eu não sabia o que podia e o que não podia. A Mel tinha uma semana, eu estava na piscina com ponto na barriga, e a Mel na piscina, achando que estava tudo certo, gente, com um bonezinho, tem foto, tá? Eu seria presa hoje, né? Chamariam a polícia, com certeza. Mas Bem julgada, com certeza. com certeza. E postaria no Instagram, né? Naquela época, se Ia existisse. viralizar Ia viralizar, ia de ser maneira ruim, louca. mas iria. Mas assim, para mim, eu estava fazendo tudo Sim. certo e deu certo, né? Tá aí. Então, Eu tenho uma história também nesse lugar, gente, é real isso. O Léo tem 22 anos, filho. Nós saímos, você sabe dessa história, né? Nós saímos da maternidade e eu queria, como era meu primeiro filho biológico, eu não soube, eu não quis saber o sexo até nascer. E eu descobri no dia do parto. E aí, portanto, eu também não quis comprar o carrinho antes, porque eu, o primeiro filho, eu queria aquela história de um carrinho mais menino ou mais menina, né? Hoje nem tem tanto isso. O carrinho das meninas é black, ponto, né? Preto e acabou, é essa cor. E eu saí da maternidade e entrei com essa criança numa loja para comprar o carrinho, porque agora eu já sabia que era menino. Eu estava no dia mais feliz da minha vida. Eu estava com meus filhos, com meu filho nos meus braços, empolgadérrima, porque agora eu já sabia que era menino, então eu já sabia qual era mais ou menos o carrinho que eu queria. A mulher da loja, eu me lembro da reação dela quando ela falou: Quantos anos, quanto tempo tem o seu bebê? E eu disse: 3 dias, acabamos de sair da maternidade. Ela, moça, melhor a senhora esperar no carro. Então, assim, tem algumas coisas que a gente faz. E olha, minha mãe estava perto, minha sogra perto, não foi uma falta de orientação geral. Mas às vezes, como mãe, a gente pratica algumas coisas, algumas insanidades do fundo do coração, sem maldade. E que a gente acha que tá tudo bem e que depois nos outros, imagina, a outra eu não fui, levei fora de casa nem, sei lá, até o 6º mês, sei lá, 1 ano.
E no primeiro eu fiz, porque eu também não sabia, né? Mas eu tava ali muito feliz. Você tava feliz na sua piscina? Nossa, eu estava Eu feliz, eu estava também na achando que estava loja, tudo eu estava gente. achando que estava tudo certo. Então Imagina, por isso que que eu falo, perigo. né, não se cobrem tanto, faça aquilo que está no seu coração, porque eu quero acreditar que todas as mães vão fazer o seu melhor, vão dar o seu melhor, né. Então não se cobrem tanto, façam aquilo que está dentro do seu coração, que eu tenho certeza que seu filho vai sentir, sua filha vai sentir, eh, e gente, faça aquilo que dá. Faça aquilo que dá, sabe? E não se compare, né? Porque se comparar é uma coisa horrorosa, né? E comparar com o quê? Porque né, você só vai ver muito pouca coisa da vida, mesmo que não seja nas redes sociais, eu sempre me preocupo com isso. Às vezes você vê o dia que a sua vizinha veio te visitar na sua casa. Amada, ela acabou de se trocar e chegar na sua casa linda e maravilhosa. E você tá na sua casa de shorts e chinelo, né? Então, assim, comparar com o quê? Com que momento? É muito difícil esse lugar de comparação. É muito Não, eu difícil. ouvia, por exemplo, a Mel, ela não engatinhou, né? E eu ouvia que ela não ia desenvolver. Ouvia isso das mães que tinham bebê na época. Ah, ela não vai desenvolver porque ela não engatinhou. Eu falei, gente, eu pirei numa época que eu Claro, ouvi isso, né? claro. Pô, desculpa, minha filha é um gênio. Eu sei que a gente fala demais dos filhos, mas a minha filha é um gênio. Ela não engatinhou, Os meus também. né? Rafa tá lá É. fora. E aí, ela não engatinhou por culpa minha, porque a gente tinha uma casa com piso de madeira. Na época de engatinhar, era inverno, e ela vivia de roupinha que Escorregar. escorregava. Eu sabia, gente, eu me tocava disso? Não me tocava, né? Então, assim, falha minha. Pulou uma fase. Aí me falavam que filho não podia pular fase, porque ia pular fases da vida. E Então eu aí, faço o quê? Eu canto parabéns de novo e finjo que, que tem menos idade? O que eu faço agora? né? Então, essas coisas, Sim. né? Faz o que dá. Faz o que dá, Relaxa. maravilhoso. Agora essa Andréia super resolvida, tem alguma coisa pra falar pra Andréia lá de trás? Mesmo assim ainda Poxa, tem? eu acho que teria tanta coisa, Mentira! Cá, eu acho que teria tanta coisa se eu parar para O que pensar. você faria diferente? Ah, não quero pensar se eu faria alguma coisa diferente, porque aí eu acho que a gente pode ter arrependimento, sabe. Melhor não se arrepender. Ah, boa. Eu não quero me arrepender, né, eu não Mas quero falar você tem porque recados. sabe por quê? Que vai adiantar a gente se arrepender? Já foi, né, então a gente tem que pensar assim: "Eu quero ser melhor hoje", né, eu quero fazer o que é melhor hoje, eu não quero me arrepender, né. E outra, será que lá atrás daria para eu ter feito melhor? Isso. Não sei. Eu tinha condição para isso? Conhecimento, Conheci condição, não é sei. ambiência, é tanta coisa, Maturidade, maturidade. né, não sei, provavelmente não. Então, não eu acho que a Andréa de hoje, é bom que ela nem encontrasse com a Andréa lá de trás, sabe, porque ia pirar, né. E a Andréa sempre foi muito pilhadinha, né, desde sempre. Muito ativa. Uma coisa que a gente não falou aqui, eu durmo só 4 horas por dia, né. É verdade. Olha, para ser companheira de viagem da Andréia, precisa organizar o esquema, entendeu? Então eu não sinto sono, eu nunca tive sono, né, eu durmo muito pouco, então eu faço muita E desde coisa, pequena, né, Andréia, um desde dia você me sempre, contou, desde que é da sempre. sua natureza. Eu durmo muito, pensa que dupla, que dá certo. Como? Não sei, mas eu durmo muito. Então, assim, é muito de cada um, de se respeitar, né, tipo: "Ó, eu não preciso dormir tanto. Puxa, eu preciso dormir bastante". A Mel precisa dormir, né, Olha então a só. Mel quando tá de férias comigo, ela vai pra cama bem mais cedo, e eu vou de madrugada. Quando ela acorda, ela fala: "Mamãe, você foi pra cama que horas?". 3h30, 4 horas. Né, para acordar às 8 junto com ela quando nós estamos de férias. Porque se eu for para cama mais cedo, eu vou acordar de madrugada, eu vou ficar fazendo o quê, né. Então, eu sou muito pilhada, então eu tenho mais tempo do que todo mundo, então eu faço mais coisas, né. Maravilhosa. Andréia, quero te agradecer imensamente, em nome de todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, por essa doação de tempo. Eu sei que a sua agenda é um desafio. Andréia embarca em uma série de compromissos a partir de hoje e retorna para o Brasil só em 19 de março. Então, eu sei que eu furei aí a tua agenda, mas eu te agradeço absurdamente por isso. Quero te dar um presente. Vou aqui afastar gentilmente o microfone. É um boné que somente eu mesma desenhei, eu mesma preparei
com muito carinho e que será entregue para quem sentar aqui e poder também doar de forma generosa, assim como você fez, como você conseguiu, para que elas também consigam. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, como elas conseguem, né, acho que elas conseguem, a gente consegue, porque a gente faz o que é possível. Eu acho que a grande sacada é essa, né, Cá. Vamos fazer o que é Sim, possível. vamos fazer o que é possível. E eu fico por aqui. Muito obrigada a todas vocês que assistiram aqui mais um episódio do podcast Como Elas Conseguem. O único que realmente conta como elas conseguem equilibrar a vida materno-corporativa. Muito obrigada.